Eu respeito profundamente a opinião de todos aqui, a sua opinião agora, mas... desculpa. Eu só discordo frontalmente de técnico que poupa na Libertadores. Eu acho isso ridículo. Porque o Flamengo deu tudo no Carioca e agora fica aí com 6 jogos à vera na temporada, poupando em praticamente todos, né? Se a gente for fazer a conta, o Flamengo vai pro 6º jogo, ele basicamente tinha 1 ou 2, 3 caras fora e em 4, 5. Dos 6 jogos à vera. Só que o elenco é para isso. É isso. Por que a gente vai deixar um cara sem exercer a profissão se mais à frente ele vai ser absolvido? Então deixa ele exercer a profissão, um novo julgamento vai acontecer e aí o destino do Gabriel vai ser traçado nesse novo julgamento do Caio. Então, assim... Então vamos falar do Flamengo, Bernardo? Flamengo... Vamos. Eu queria começar a questão do Flamengo. O Flamengo vai poupar 5 jogadores hoje. Tem contra o Bolívar. Em Bolívar. Os 2 laterais, né? O Varela e o Ayrton Lucas. Tira o pé no Ayrton Lucas e Varela, né? Os 2 laterais. Pulgar, Pedro e Arrascaeta. Então... De La Cruz volta. Então vamos ver o time. Vamos ver o time para ver se é ruim. Vamos ver se o time é ruim. Vamos passar vergonha. Essa escalação vai ser... exatamente. Em termos de escalação, não, pode colocar. Pode colocar. Ontem, quando acabou o programa, eu tinha recebido a informação dessa escalação aí e tal. Já vai aparecer, já. Eu queria dizer o seguinte, eu acredito na ciência. Olha lá. Rossi. Wesley, meu Deus. Que é filho do Reginaldo. Do Reginaldo Rossi. O Léo Ortiz, Davi Luiz e o Vinha, né? Ou seja, defesa toda, reserva, toda, menos o Rossi. Davi Luiz. Gerson e Igor Jesus, 2 jogadores de frente ali, também hoje são reservas do time do Flamengo. Vitor Hugo de la Cruz, Bruno Henrique e Lohan. Lohan é francês. Lohan francês, com Sim, certeza. Eu acredito na... Yves Saint Laurent. E primo do Laurent Blanc. Exatamente. Ou seja, ascendência francesa. Claro. Cadê o Luiz Araújo? Luiz Araújo... Ele conseguiu tirar o cara do time. Luiz Araújo viajou. Esses 5 aos quais eu me referi não viajaram. Quem viajou, que é titular e está no banco? Luiz Araújo e Fabrício Bruno. Só. Eu acredito na ciência, cara. Eu acho que se deu um departamento lá que afere essas condições, os jogadores... Eu tenho que acreditar na competência desse departamento. Agora eu posso discutir o planejamento. Claro. Eu posso discutir o porquê de o Tite ter escalado os jogadores titulares, o time titular no segundo jogo contra o Nova Iguaçu e ter que poupar agora. Eu posso discutir o porquê de o Pedro estar sendo poupado desse jogo contra o Bolívar e não ter jogado os 90 minutos contra o Palmeiras. Exatamente. Então, assim, o planejamento e o bom senso, eles entram em pauta diante disso. Tá? Planejamento, ciência e bom senso. Tudo isso tem que andar junto. Tem que estar juntos e shallow now, né? Não. Então, assim... Juntos e o quê? Shallow Now, uma música horrível. Não... Lembra daquele filme Shallow com a Lady Gaga e o Matthew McConaughey? Juntos e Shallow Now é muito bom. Eu acho, Flávio... Eu acho... Vocês dois aí que conversa paralela, deixa eu falar. Eu acho assim, o Flamengo entra em campo hoje com o favoritismo do Bolívar. Porque é o que mostrou o nosso F12.bet. Exatamente. Né? Eu já achava com o time titular, Flamengo altamente vulnerável nesse confronto, e acho sim que o Bolívar é favorito diante do Flamengo hoje. Vocês também acham isso? Olha, Quesada, deixa que diante dessa escalação... Eu respeito profundamente a opinião de todos aqui, a sua opinião agora, mas... desculpa. O time é bom, bicho. A escalação, tirando esse Lohan aí... Eu não acho, concordo com o Bernardo. Esse time aí? Esse time? Ô, gente, então nós estamos que repensar Bolívar, essa história do elenco, né? Concorda? O Bolívar. Mas o elenco... Que a gente elogia o elenco, concorda? Sim. Isso eu tô falando de elenco. Mas você não pode tirar 11 jogadores. Entendeu? Você pode tirar um aqui ou ali, outro lá. No jogo contra o Palmeiras não jogou fulano. Nesse outro jogo não jogou Beltrano. O outro não vai Esse time aí somente tem 3 titulares. 2. Põe de novo lá. Rossi, De La Cruz e Bruno Henrique. De La Cruz, o Bruno Henrique não é titular. Põe outra vez O lá. Cebolinha é o Vamos titular. considerar o Bruno O Henrique. Bruno Henrique É quase que um titular. É quase que um um titular. 12º jogador. Por exemplo, Ô, Rossi, gente, goleiraço. Titular. Wesley tem jogado muitos jogos aí. O Davi Luiz complica. Ah, Léo Ortiz não. Tá. O Léo Ortiz não e o eu Vinha acho que o também Vinha não. também não complica. O Wesley é meia boca. Tá. O Gerson e o Igor Jesus. O Gerson é bom, mas que Gerson que vai jogar hoje? Qual é o Gerson? Tá. Porque o Gerson, lamentavelmente, eu comentei com você quando foi ontem. Ontem. Falei, se eu sou Flamengo, eu me livro dele. Eu não vejo comprometimento do Gerson com o Flamengo, como eu via no passado. Eu não vejo.
Não vejo. O cara fez uma cirurgia de rim, né? É. Aí foi flagrado numa festa lá, se divertindo. Foi a festa do Campeonato Carioca. Festa do Campeonato Carioca. Ganhou o campeonato, coitado. Não, pô, mas, pô, gente, legal, cara. Vou ficar sentado numa cadeira, não ir perguntando. O cara fez uma cirurgia. Mas vai lá, chama lá. O De La Gerson, Cruz é dois legal. moleques, Igor e Vitor. E o De La Cruz, que é o De La Cruz. Gente, E o Bruno é Henrique. um bom time. É um bom time. Esse Lohan, não sei Concordo. quem é. Confesso. Lohan é cria do Ninho, 17 anos de idade. É, Tá. agora, esse time é um time que não está jogando. É um time que se você pega a Wesley, o Ortiz, o Vinha, e papapá, você vai mudando uma ou outra, é uma coisa. É, individualmente Mudar são tudo. bons. Você bota todo mundo junto. Todo mundo junto é problema. É problema. Olha, E o Bolívar é um time do Grupo City, Isso. tá? É um time que tem alguns jogadores interessantes. Bruno Sávio, por exemplo, que Tá jogava lá. no Guarani. Exatamente. E joga na altitude. Então, com essa escalação, olha lá, tá a escalação que você mandou aí. Olha lá. Patito Rodrigues, não é esse? É ele mesmo. Pato Rodrigues. Patito Rodrigues, que eu Francisco conheço da Costa brasileiro, revelado no Atlético Paranaense. Esses dois da esquerda são irmãos? Jesus Sagredo e José Sagredo? Não sei. Você deveria saber, você que passou o Pelo amor time. de Deus, né? Então, o Lamp é o goleiro eterno. Assim. vendo essa escalação do Flamengo, eu acho, concordo cara. com você. O Bruno Flamengo Sá. não é favorito, não. Posso fazer uma crítica ao Gerson? Como é que é? Eu quero fazer uma crítica ao Gerson que não foi feita na segunda-feira, devido a muita coisa que a gente ia falar sobre aquele jogo ridículo, patético entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Lance patético foi o do Gerson naquele jogo tentando cavar um pênalti. Poderia ter dado prosseguimento à jogada, isso aconteceu no segundo tempo, ele dá um drible no Aníbal e se joga. Se joga. Cara, com o VAR, como é que a gente conversava sobre isso ontem? Com o VAR, como é que o cara faz isso? O camarada faz um negócio desse, tentando ludibriar a arbitragem que tem seus problemas, aí o jogador não contribui também, né? Porque o jogador é protagonista do espetáculo. O Se bem que aquilo não foi presidente do espetáculo. Atlético Goianiense, contra o São Paulo, Watson, alguma coisa. ele falou isso. Por conta da expulsão do jogador. Do Luiz Felipe. Do Luiz Felipe. Gente, hoje em dia tem 12 câmeras de televisão. Você não pode fazer um troço desse. Você não vai enganar mais ninguém hoje em dia. Não engana mais ninguém. Então, dê prosseguimento à jogada. Exato. Então ele deu um drible, aliás, um belo drible no Aníbal, desconcertante, tal, tinha a possibilidade de fazer um cruzamento pro Pedro, preferiu se jogar. Estão tentando ludibriar a arbitragem. O Ramiro Vaca é irmão de quem? Do Bode Gregório. São. Como é Primo, vai. É primo do Bode Gregório. Bom, muito bem, Bonac. São caprinos, né? Vamos fazer uma rodada Eu não- aqui de. Nós eu- temos que falar do Palmeiras, hein, gente? Fala, Francisco. Não, fala. Vai jogar lá. Não, vamos falar, nós vamos mostrar os é o campinhos Palmeiras. e tudo mais. É o meu Vamos fazer uma Palmeiras. rodada de palpites aqui, hein? Já que a gente tem jogos importantes hoje da Libertadores. Ontem, por exemplo, o único que acertou Atlético e Peral fui eu. Mentira. mentira? É mentira. Flamengo e Bolívar, quem sabe? Discordo de tudo que o Sormani e o Berna falaram aqui. Eles estão com medinho. Bolívar é favorito, mas o Flamengo vence. Flamengo ganha. Veio. Verdade, Boa você questão. dá Bolívar ou empate? Primeira derrota do Flamengo na temporada, Bolívar. Oxi, mano, nossa, que a pouco. Eu também acho que o hein? Bolívar ganha o jogo. É mesmo? Eu também sei, eu falei que Esse jogo vai empatar. Aquele 1-1. Agora, e se amanhã Flamengo, hoje, né? 4-0 no Bolívar, vai falar o quê? Eu estarei de ressaca. Mas também você tomou todo aquele marcado. Eu só discordo frontalmente de técnico que poupa na Libertadores. Eu acho isso ridículo. Mas também, ele tá dando a coisa mais peraí. importante do mundo. Na temporada Nessa Pera fase dá pra aí. Então vamos ver o Palmeiras aí. Peraí. Vamos ver o Palmeiras. Aí. Palmeiras Palmeiras poupa. O Palmeiras poupou ano passado no jogo contra o Bolívar e foi campeão. Eu não tô falando com você. Critico. Mas acabou Mantém sendo a- campeão precisa jogar todos os chegou jogos, à semifinal não da precisa. Libertadores. O planejamento foi Critico. correto. Deixa Planejamento eu ver em se o primeiro Palmeiras lugar, está com o passa pela time titular. Libertadores. Vamos lá, o Everton. Esse Flamengo, Ricardo Martins. E aí? Tô preocupado. Tá mesmo? Tô preocupado. Vai jogar no Morro hoje. E é alto, hein? Acho que é 3.000 e tralalá. O Adenor, meu amigo, meu irmão, vai tirar boa parte dos jogadores. Né? São 5 titulares que não jogam. Cebolinha machucado. Vai ser um time bastante alternativo. No jogo complicado. Por exemplo, ano passado, o nosso Palestra foi lá e perdeu o jogo. Foi com um time alternativo também. Não só o Palestra, né? Foi entre os 2 jogos da Liberta, do Campeonato Paulista e perdeu. Assim,
é um jogo chato, não pelo adversário, mas sim pelo local. E se tá poupando, é porque tem estudo. A gente ouviu o... Como é que chama? Fábio... Massa Esse. Falando depois do jogo aqui na Neoquímica. Foi Neoquímica? Não. Allianz Parque. De que é feito todo um estudo. Que não é para prevenir lesão, não. Que é um estudo, quem vai aguentar, quem não vai aguentar. Então, a comissão técnica do Flamengo é espetacular. Se eles estão tirando jogadores, tem motivo. Essa discussão aí, ela é bem ampla, o Formiga. Você falou no início do programa também, né? Tá na Formiga tela. é contra Pulgar, aí Não, Lucas, Arrascaeta e Pedro. Eu acho que Formiga vai é ser 100% contra poupar. Eu não duvido da tecnologia, tá, Eu sei gente? que não. Não é isso, eu não duvido da tecnologia. Mas tem hora que você, às vezes, questiona, pô, sei lá, o cara fez 15 jogos na temporada e o cara já tá com um desgaste. Será que tem a ver mais com a preparação ou o nível durante assim, os jogos, entendeu? Às vezes não é só isso, né? Claro, tem outras coisas. Não tô falando que esse é o caso, tá? Mas você conversa com um treinador, com comissão técnica, com o jogador, às vezes o poupar, que não é folga, é você dar uma relaxada na sequência de viagem pros caras e eles adoram não ter que viajar. Assim, porque é um desgaste bizarro. O dia você vai no dia anterior, tem o dia do jogo, tem o dia da volta, então você perde ali 3 dias, basicamente. Quando o cara não viaja, ele fica mais com a família. Então, assim, tem outras administrações aí, que eu não estou dizendo que é esse o caso específico do Flamengo. Mas tem muito treinador, pô, o Renato é um cara que pondera muito isso. Ele pondera muito o lado pessoal dos caras, de gerir ali, como é que você vai deixar, não os caras, isso não é um mimo, mas é uma maneira de gerenciar pessoas que no final é o papel de um líder ali. Então, a história de, às vezes, tirar jogador de jogos não é só questão física. Às vezes você negocia. O time tá voando, esse jogo aqui eu posso abrir mão, esse eu não posso, e tem gente para dar chance, aí você vai fazendo mudanças. Nesse caso, eu acho que esse jogo, o Flamengo, não é que tá abrindo mão, mas ele tá entendendo que ele tem um peso menor, e tem, porque agora vai rolar o jogo com o Botafogo, e depois, na outra semana, já tem a estreia na Copa do Brasil, contra o Amazonas, né? Tem que ver também se o Flamengo vai com o time titular ou não, 100% lá. A questão que se bota do estadual, porque o Flamengo deu tudo no Carioca e agora fica aí com 6 jogos à vera na temporada, poupando em praticamente todos, né? Se a gente for fazer a conta, o Flamengo vai pro 6º jogo, ele basicamente tinha 1 ou 2, 3 caras fora e em 4, 5. Dos 6 jogos à vera. Mas só que o elenco é pra isso. É isso, o elenco aí é pra isso. Perfeito. E outro, o Tite, ele chegou no final do ano passado para fazer uma correção de rumo com o bonde andando e era agora a hora de você ajustar o time. Ele tem o estadual para isso. Eu entendo que o Tite foi botando força máxima o quanto dava no estadual para tentar chegar perto do que ele imagina que é a melhor que formação. Que a hora que precisar ele vai ter essa formação. E a hora que precisar vai ter. Só que aí começa as competições, você vai precisar manejar, pô, não tem jeito. Hoje o eu acho um exagero. Essa é diferente de você poupar 11, poupar não sei quanto. Mas, cara... Mas com o elenco que tem é pra isso, Formiga. Com o elenco que tem é pra isso. Por exemplo, que gastou então posso pensar que contra o Palmeiras, ele tirou os seus 2 principais jogadores para tirar o peso do jogo para poder sair com o empate de maneira tranquila. Acho que não. Ué, eu não acho. Eu posso pensar dessa maneira. Se ele tem elenco para isso, não tem? Tem. Então vamos colocar o Carlinhos. Beleza, obviamente não tá à mesma altura do Pedro. Muito longe, por sinal. Mas no meio campo você vai ter outras peças, porque ele tem elenco para isso. Então, pô, jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, um rival direto ali na briga pelo título, vou tirar o peso desse jogo tirando meus 2 principais jogadores. Tirar o peso porque tirou 2 jogadores? Mas são os 2 principais. Pô, se o Palmeiras jogar hoje sem Hendrick, o Veiga eu não vou falar porque tá nada, faz o mas você tira o Hendrick e tira de repente um outro jogador, o Aníbal Moreno. O Veiga vai ser poupado. Né? Incomparável, mais uma vez, incomparável o elenco do Palmeiras com o do Flamengo. É incomparável. Incomparável. Eu também acho. Se o Abel te dá seus 2 jogadores... Mas eu acho que é uma diferença... É isso? Eu não sei se é incomparável. Que isso? Eu acho que é uma diferença grande. Qual reserva do Palmeiras seria titular no Flamengo? Qual reserva do Palmeiras? Pô, talvez não sei, depender da escolha. Não, a depender da escolha, talvez o Marcos Rocha. Pode ser titular do Varela. Tá, pode ser. Me convenceu. Mais um. O Marcelo Lomba. Não, claro que não. Pô, eu não sei. Claro que não. Eu não sei. Até Claro hoje o torcedor do Flamengo claro não tem que uma não. certeza Claro que o Rossi é o goleiro claro do Flamengo. É que assim, pelo menos no mesmo nível. Não é sobre qualidade, mas é sobre ser um elenco mais vasto, né? O Flamengo tem um elenco muito mais vasto que essa todos questão os times. De poupar por ter em elenco, relação a... Não é número, né? É a qualidade. Isso. Cara, a questão é que a temporada tá começando, ela tá começando, mas o Flamengo tem 26 jogos na temporada já, vai pro 27º, se eu não me engano.
Então, assim, ela tá começando a Vera agora, mas você já tem um desgaste lá, mas aí priorizou muito o Carioca. Eu não sei nem se a questão ali era vamos dar tudo para poder ganhar o Carioca. A questão era que você tinha que ter minimamente o laboratório para começar a montar o time. Você tem que jogar isso. E aí quando você bota o time titular em jogos que você não considera importante, mas era o que tinha ali. Em algum momento o Tite, inclusive, abriu mão, né, do Carioca, porque foi lá para Orlando fazer os jogos e tal, e depois volta, coloca... Aí, beleza, o jogo com o Nova Iguaçu, você pensa, pô, botou os 11 titulares contra o Nova Iguaçu, já tendo ganho de 3 a ida. Mas você vai ficar murrinhando isso até quando? Você vai ficar batendo nessa tecla até quando? O Tite precisava ter a clareza, porque vamos lá, o time do ano passado, o time de agora tem claramente os pontinhas, Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, assim, tá desenhado como é o time. Com a chegada do De La Cruz, você precisou adaptar o De La Cruz ao time e tal, não sei o quê. E aí você precisa usar o estadual para isso. Aí na hora que engrena minimamente, engrena, mas tem um desgaste, pô. E aí você tem que começar a manejar. E não tem jeito, velho. Não tem jeito. A gente vai ter que se acostumar cada vez mais com isso. E de novo, com o elenco que o Flamengo tem, se ele não puder rodar, ninguém pode. Ô, Vitor, vê se esse time... 22 jogos, 2 amistosos, tá? Tem na temporada do Flamengo. São quantos? 22, 2 amistosos. Se tudo tivesse correndo dentro da normalidade, o Flamengo teria essa fera para escalar hoje em La Paz. Não sei se o organismo dele, como reage em La Paz. Ele fez gol em Oruro. Fez gol em Oruro? Ele não joga... Fez gol já em Quito, alguns gols em Quito. Ele não joga há 59 dias. Há 59 dias, Gabigol não joga. E hoje, cara, o GE publica uma matéria, assim, impressionantemente bem feita. Pelo menos para o meu gosto de leitor. Porque você tem acesso aos 9 votos. Ao conteúdo dos 9 votos, foi 5-4, a decisão de punir o Gabigol, a reportagem da Letícia Marques e do Rafael Zarco, e você lê o conteúdo dos 9 votos. E a Letícia Marques vai explicar, afinal, por quê 5 decidiram pela punição, 4 decidiram pela absolvição e quais são os próximos passos. Ponto 1. O Gabigol teve um comportamento muito ruim, inaceitável para um atleta profissional, o que pode ter levado, inclusive, os coletores a terem agido, qual seria a palavra? A terem... Mais rigor. Oi? Com mais rigor. Com mais rigor, por terem punido ele além da conta, intransigência. Não achei a palavra que eu queria usar, mas deu para entender o conceito. Mas o comportamento do Gabigol foi muito ruim para mim, para um atleta de alto nível diante e que de uma já tinha testagem. passado por esse exame outras vezes. Não foi a primeira vez que a coleta de exame surpresa é feita em clubes de futebol. Sim. Esse é o ponto 1. Então, assim, o comportamento do Gabigol levou a tudo isso que ele está passando hoje, naquela manhã do Ninho do Urubu. Ponto 2, acho que dá para afirmar com total segurança, como relata a reportagem, que sim, ele chegou antes da equipe de testagem, mas que não procede a alegação que o Flamengo chegou a passar para alguns jornalistas de que se ele chegou antes, deveria acabar o treino, desde que ele estivesse escoltado o tempo todo por membros da coletagem, que inclusive é o que embasa o voto do presidente do tribunal, que é por causa disso, esse fator determinante, como não houve a escolta, que ele, e muito influenciado pelo comportamento do Gabigol, que ele deu o voto pela punição do Gabriel. Esses são os 2 pontos que eu acho que está claro, assim, para mim. E a legislação, ela não prevê uma punição por mau comportamento. Ela prevê a punição por tentativa de fraude de exame, que é onde o Gabriel está sendo julgado. E que é o voto o 5º voto. Porque, e, assim, como ele não permitiu a escolta... Exatamente. Porque, assim, e por que a legislação de dopagem ela tem que ser rigorosa nesse ponto? Porque senão qualquer atleta que se dopasse teria um comportamento hostil, tentativa de fraudar o exame e teria uma pena reduzida, ou uma pena mínima, ou seria absolvido. Então, assim, na verdade, o Gabriel se meteu numa confusão pelo mau comportamento dele. Exato. Porque ele fez exame de sangue, fez exame de urina, está limpo nas 2 frentes, não tentou fraudar o exame, porque ele fez o exame, enfim. Então, assim, ele acabou sendo punido pelo comportamento dele, que não é previsto punição na legislação de dopagem. Então, quer dizer, agora o que vai ser decidido na Suíça alguém merece ser punido com uma punição tão pesada por não ter feito o exame da maneira mais educada, ou esse cara merece ser punido de forma educativa ou de forma rigorosa. E o efeito suspensivo é exatamente em cima disso. Por quê? Porque o que eu apurei. Porque como foi um julgamento polêmico aqui, 5-4,
pode ser que no CAIS tenha um outro resultado e o Gabriel seja absolvido. Então, o efeito suspensivo é isso. Assim, por que a gente vai deixar um cara sem exercer a profissão se mais à frente ele vai ser absolvido? Então, deixa ele exercer a profissão, um novo julgamento vai acontecer e aí o destino do Gabriel vai ser traçado nesse novo julgamento do CAIS. Então, assim, o que eu apurei é que existem boas possibilidades dele ganhar esse efeito suspensivo exatamente por isso. Porque foi um julgamento polêmico aqui, vai haver um outro julgamento e nesse meio tempo não faz sentido punir alguém, que depois pode ser absolvido, né? Eu formei esses 2 pontos, mas não me sinto apto a opinar se ele deve ou não deve ser exato, punido. Não, essa coisa Sabemos por que ele tomou essa atitude no dia do doping? Sabemos? Não tem estava nada de mau humor no dia, eu acho. Sei marra, lá, né? pura marra? Aí é o caso realmente que eu deixo para os especialistas, porque essa é uma questão muito Ô, Letícia, específica. o que aconteceu com o nosso amigo querido? Bad day. Bom, Ana, eu era justamente, até tinha mandado uma mensagem aqui para o Miguel para pontuar uma outra situação, assim, o que a gente consegue entender desse dia em específico, a gente ouviu que estava de mau humor e ele até relata no depoimento dele, né, tem até em uma parte que ele comenta que ele sempre faz e tudo mais, essas coisas assim de tipo, sempre sou eu. E aí eu queria pontuar uma coisa, não é a primeira vez que ele tem uma questão em relação a doping. Acho que todo mundo vai lembrar que no ano passado, se eu não me engano, no jogo contra o Fortaleza no Maracanã, que é um jogo que ele tem uma lesão por conta do gramado, ele briga com o Marcos Braz no vestiário. Eles têm uma discussão, até uma discussão um pouco ríspida, porque primeiro o Gabriel começa a reclamar do gramado, porque ele tinha se machucado, e ele tinha se machucado especificamente por causa do gramado, foi substituído no intervalo, se eu não estou errada. E nessa discussão ele começa justamente a reclamar com o Marcos por conta do gramado e depois o Marcos precisa comunicar a ele que ele não pode ir embora, que ele vai ter que ficar por causa do doping. Aí ele já reclama que ele vai ter que ficar no Maracanã por causa do doping. Então o doping é uma situação que talvez para ele não seja tão bem resolvida assim, não é a primeira vez que ele reclama, mas especificamente dessa situação do Ninho do Urubu em abril do ano passado, acho que ele estava de mau humor e pegou muito o fato dele estar no centro de treinamento antes de tudo acontecer, né? Ele já estava lá, ele já tinha iniciado a sua atividade na academia, então por isso ele não poderia fazer o exame de sangue naquele momento. E aí ele tenta fazer, né, e foi autorizado pelo departamento médico, se eu não me engano, o Caio trouxe isso no Boleiragem, que ele fosse fazer os dois exames juntos, né? O exame de sangue e o exame de urina. O Tanuri deu essa autorização, como o Boleiragem comentou naquela discussão um pouco depois que o Gabigol foi suspenso. Então, com essa autorização, ele ficou ali enrolando e aí todo esse comportamento dele mais para cansar. Eu acho que foi isso assim que aconteceu. Só queria fazer uma correçãozinha, porque na minha última fala eu falei 5 votos para a absolvição dele, mas claramente foram 5 votos para a punição e 4 para que ele fosse absolvido. Torcedor, e o debate entre a mídia paulista pega fogo em relação ao Mengão. Afinal de contas, será que Tite fez certo em ir com força máxima no Campeonato Carioca? A verdade é que agora nós estamos precisando do elenco por completo e nós não temos por questão de desgaste físico e por questão de saúde também. O departamento médico acabou apresentando um relatório dizendo que alguns jogadores estavam com desgaste físico e outros estavam com problema de saúde. Em relação a isso, a minha opinião é que o Tite tem que sim respeitar essa orientação do departamento médico, até porque isso pode gerar um problema muito maior e logo mais na frente nós podemos perder um jogador importante por meses, se agora ele não for poupado. Mas o que é questionável é um ponto até que o Bernardo trouxe. Nós podemos questionar o planejamento. Será que compensou ir com força máxima no Campeonato Carioca e agora acabar poupando jogadores em um confronto direto na Libertadores, em que pode trazer para o Mengão a liderança? Bom, é de se questionar isso. E sobre o caso Gabigol, nós temos informações importantes aí. Realmente acabaram fazendo uma sacanagem com o nosso camisa 10. De fato, o Gabigol foi um vacilão, ele errou, foi irreverente e faltou com respeito com os agentes naquele dia. Nós também conhecemos e sabemos que essa é a personalidade do Gabriel Barbosa. Mas a questão é, será que foi para isso tudo? Será que a punição foi justa? E no final das contas, acabaram descobrindo aí uma contradição entre os agentes no depoimento. Bom, vamos torcer para que no final Gabigol acabe sendo absolvido aí e nós possamos contar com o jogador para os próximos jogos. Até porque, apesar das críticas e da péssima fase que Gabigol estava, nós sabemos que ele é um jogador que pode mudar o jogo a qualquer momento. E não podemos esquecer que Gabigol foi um dos jogadores responsáveis por nos dar um dos nossos maiores títulos.
Mas e você, torcedor? O que você acha disso tudo aí? Concorda com o planejamento de Tite e sua comissão técnica? E no caso Gabigol, acredita que ele vai ser absolvido? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se curtiu o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.